Então, a primeira pauta, ataque bomba ao STF, né? Que é essa notícia aí que aconteceu, desse cara que era um apoiador de Bolsonaro, as informações deram, a própria esposa dele falou, né? Depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele se perdeu totalmente, ele enlouqueceu. E os problemas do bolsonarismo é a divisão da direita, né? A gente pode aproveitar e fazer aí talvez uma crítica ao bolsonarismo, quais os problemas, e que isso traz uma divisão da direita. A direita já está dividida há bastante tempo, desde a da derrota do Bolsonaro, e muita gente ficou decepcionada, e tem gente desesperada, como esse cara, que tenta essas coisas. Então gostaria que você começasse aí, fazer seu comentário, daí eu comento em cima. Então, o que acontece, cara? A gente começa a ver assim, ataca a bomba ao STF. Se não me engano, foi 3 bombas, né? Que estouraram nos 3 poderes, lá na Praça dos 3 Poderes, né? Visando o STF. E o autor, né? Explodiu junto lá, muito louco. Prova mais uma vez que tudo que você faz no Brasil, né? Que você faz de forma muito. Sabe, cara, aquele negócio muito emocional, cara. Igual o bolsonarismo, já fala por si só. Ou você tem direita ou esquerda, cara. Não tem essa de você colocar bolsonarismo, tá ligado? Não tem essa. O Bolsonaro é uma pessoa, o Bolsonaro não é uma via, entendeu? O Bolsonaro não é uma via política. O Bolsonaro é um político que representa uma quantidade do povo. Eu acredito que até a maioria, porque, na minha opinião, teve problemas aí na eleição, né, passada. E, tipo, isso, cara, você pega ali, ó, ataque a bomba ao STF. O cara tava totalmente perdido, cara. A mente do cara foi pro beleléu, porque ele foi candidato a vereador, cara. Em Santa Catarina, uma cidade do interior de Santa Catarina. Teve apenas 89 votos, perdeu, enlouqueceu. E falou, a última postagem dele no Instagram, ele falou que o problema do Brasil era o STF, que tinha explodido tudo lá, e foi lá e fez. Ele perdeu tudo na enchente também, né? No sul. Ele perdeu, teve 2 enchentes que ele perdeu 2 vezes as coisas. Perdeu tudo que ele tinha na casa dele. Pelo que eu vi, né? Sim, sim. Importante. Eu até entendo, sabe, cara, porque isso aí é um problema psicológico, entendeu? É uma coisa de saúde mental. Aí você pega um cara aí que é alienado, porque o que acontece? Quando você polariza, né? O Lula e Bolsonaro, não existe os outros políticos, cara. Então o que acaba acontecendo? Você vai e vota no menos pior, tá ligado? Porque a polarização foi tão forte que hoje em dia você não fala mais direita, você fala bolsonarismo. Você não vê o Brasil falando de direita, você não vê o Brasil falando de liberalismo, você não vê o Brasil falando essas coisas. Aí o que acontece? O Bolsonaro acaba acontecendo esse tipo de coisa, igual aquele cara que foi arrastado, abraçou o caminhão saiu andando com ele. Aquele vídeo lá é sensacional, o cara abraçou o caminhão. Não cheguei a ver isso. O caminhoneiro saiu andando com ele, abraçado no caminhão. Eles fizeram um protesto lá e, né, bolsonarista, o cara com a camisa do Brasil tentou parar o caminhão, né, ele tava... ele tentou parar o caminhão que não tava aderindo ao protesto. A maioria dos caminhões pararam, esse cara não parou e levou embora junto com ele, cara, abraçado na frente do caminhão. Cara, esse vídeo é sensacional, eu recomendo que você veja isso aí. Vê mesmo, vê aqui, inferno, vê. Vê mesmo, vê aqui, inferno, vê. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Vou parar ali pra você descer, você desce. Beleza? Eu não quero confusão, velho. Eu tô trabalhando, eu saí da minha casa, tem 3 filhos. Não quero problema, certo? O que aconteceu com o cara? Não morreu. Não morreu? Saiu. Mas... Não. O caminhoneiro só levou ele só. Aí é um vídeo sensacional, cara. Mas isso aí mostra, cara, a fraqueza mental, cara, do povo, cara. É uma coisa. Só adicionar, eu lembro quando o Bolsonaro descia lá na Alvorada lá,
E ficava um monte de gente rezando, colocando as mãos ali, abençoando, e o Bolsonaro lá com a cabeça assim, e tratando como uma figura messiânica, né? Como um salvador, tratando de maneira religiosa um presidente da república, de uma república que é laica, né? A tua palavra diz, Pai, que não existe autoridade, Senhor, instituída sobre nenhum país que não seja colocada pelo Senhor. Pai, para fazer a diferença, para mudar, Senhor, essa ordem de corrupção que se instituiu sobre o Brasil. E nós estamos aqui para abençoá-lo, Pai, e para declarar que o Brasil está com ele, mas não só o Brasil, que o Senhor seja abençoado, presidente Bolsonaro, em nome de Jesus. O Brasil te ama! No Brasil, no dia de hoje, quando de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil se reverenciou a tua santidade neste dia nacional de jejum e oração. E juntamente com o presidente que o Senhor escolheu para este tempo, nós passamos este dia de oração e jejum. E agora o entregamos em tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, a vida do presidente Bolsonaro nas tuas mãos. Então, esse que é o problema, cara. Então, esse ataque à bomba ao STF, cara, é uma coisa já que já prova pra gente, cara. Se você parar pra pensar um pouco, que no Brasil, as pessoas, não é só no Brasil, né, cara? É no mundo inteiro. As pessoas endeusam políticos, cara. Entendeu? Eles não estão ligando para as pautas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Eles estão ligando pro político. Entendeu? Não importa o que ele vai fazer. Não importa nada. Não importa se a inflação vai aumentar, não importa se a economia vai quebrar, não importa nada. Importa o quê? O político. Então, cara, é complicado, cara. Aí você vê um negócio desse aí, o cara se matou, né? Um ataque à bomba, STF, troco do quê, cara? O que ele ia fazer com foguete? Entendeu? Um negócio muito bizarro. Então é bizarro. Mas eu entendo, né? O cara perdeu tudo na enchente, tudo. Mas o ataque ele foi direcionado politicamente por ele ser bolsonarista, cara. Então, eu acredito, cara, que é um malefício muito grande, cara, você pegar e levar isso como colocar o cara como Deus, cara. Você falou, messiânico. Colocar o cara como Deus, tá ligado? Não tem essa. Não existe isso. Então, o Brasil ele polarizou e ficou dessa forma, cara. E, infelizmente, aí tem mais coisas que acontecem além do ataque à bomba ao STF por conta disso, tanto na esquerda, né? Na esquerda e direita. Acontece isso direto, cara, em outras situações, em outras coisas, cara, que chega a ser bizarro, cara. Parece que a gente tá vivendo num outro mundo, cara, é meio paralelo o negócio. Mas, na minha opinião, e você tem que liberar a mente, cara. As pessoas têm que liberar a sua mente. Você tem que entender, cara, que político, você não escolhe porque você gosta, não, cara. Você não gosta, não é porque você gosta do cara, velho. Tem que ver qual que são as ideias dele, se bate com o que você pensa. E se isso vai fazer bem para a sociedade inteira, cara. E o brasileiro já comprovou aí que não sabe votar, né? Então, vamos abrir um pouco a mente, gente. Vamos começar a pensar mais na gente, cara. Porque lá os caras já estão feitos. Já estão feitos. Então, aí você vê esse tipo de coisa aí, é uma coisa de pessoa que realmente se perdeu aí na ideia, entendeu? E levou a política muito a sério e endeusou gente de uma forma escrota que foi lá, explodiu o STF aí e acabou dando errado. Eu acho que, em boa parte, eu poderia dizer que o Bolsonaro tem uma certa corresponsabilidade. Não, claro, ele fez um ato individual, cada um tem que ser julgado pelos seus atos individualmente. Mas, por outro lado, o Bolsonaro sempre deu a ideia de que ele seria um militar cristão, que ele ia chegar ali na presidência e ele ia fazer algo parecido com o regime militar. Faria algo do tipo, vai tudo pra cadeia, vamos prender os corruptos, vamos prender esses juízes corruptos e vamos mudar o Brasil, assim,
e provavelmente as Forças Armadas vai estar nosso lado. Tudo deu a entender isso, e eu fiquei acompanhando tudo que ele falava, todas as falas públicas, tudo deu a entender que o plano do Bolsonaro era esperar o sistema, a esquerda, o STF, fraudarem as eleições, e quando eles fraudarem, o exército entrar e agir, e prender todo mundo, e tal. Esse era esperado, né? Eu convivi nos meios bolsonaristas, e essa era digamos, a narrativa. Então, a narrativa, para mim, era o seguinte: o voto no Bolsonaro foi uma coisa mais simbólica. E como o Bolsonaro sempre trazia Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Você tem que ver o que significa essa frase. Quando ele fala Brasil acima de tudo, é um lema que retoma as questões do regime militar. Essa questão de ordem e progresso, de, assim, esses bandidos, esses terroristas, esquerdistas, sei lá, comunistas, a gente vai botar tudo o chilindró e vamos progredir o Brasil. Para mim é isso que significa Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos dá aquele tom de que o cristianismo está sendo ameaçado, nós somos um povo cristão, ele falou isso na posse, o brasileiro é um povo majoritariamente cristão, e portanto é cristão, e daí isso criou certos problemas, porque tem pessoas ateias, tem pessoas de outras religiões que votaram nele e não se sentem bem dessa maneira, porque não é porque a maioria é cristão que todo mundo tem que ser cristão, ou seja lá, coisa do tipo. Mas quando ele fala Deus acima de todos, é claro que ele está se referindo a isso, e traz essa mensagem de que ele foi enviado por Deus. Então, quando ele levou a facada e sobreviveu, ele já deu a entender isso, que quem salvou ele foi Deus, porque ele tem uma missão para cumprir. Então, esse messianismo foi sendo criado ao longo do tempo. E tudo dava a entender que o Bolsonaro estava esperando acontecer a eleição, esperando acontecer a fraude, todo mundo estava pedindo voto impresso, não conseguiu. Então todo mundo estava esperando, o Bolsonaro falou que o exército ia ficar de olho nas eleições, ia ver se tinha alguma irregularidade, ele estaria de olho, que não garantiria que não existiria fraude. E o que aconteceu foi que as urnas não são nem um pouco confiáveis, não tem voto impresso, não tem como auditar o voto. Para mim isso é praticamente como se fosse uma eleição assim que não dá para confiar nem um pouco, né? A coisa mais fácil do mundo, já vários técnicos já confirmaram que a coisa mais fácil do mundo é fraudar essas urnas eletrônicas, principalmente que é um processo de internet que é mandado ali pro STJ, etc. Mas não é só isso, o Alexandre de Moraes ele interviu diretamente, né? Tinha ônibus e mais ônibus de pessoas que ganhavam dinheiro, ganhavam passagem para votar no Lula, e o Alexandre de Moraes não deixou várias coisas do Bolsonaro fazer, como por exemplo fazer propaganda em rádio, que era legal ele fazer, ele pediu. Então só isso por si mesmo para mim já anularia a eleição, ainda mais que a eleição foi por muito pouco. Quando nesse caso é por muito pouco e alguém tem uma interferência, você tem que fazer de novo, anula e faz de novo. Esse seria o correto. Daí o que todo mundo esperou? Que o exército ia chegar, o Bolsonaro ia liderar e iria botar o STF, todos esses políticos corruptos, tudo para cadeia, e a gente teria uma fase parecida com o que foi o regime militar. Isso não aconteceu, então o Bolsonaro ele sempre fica nesse simbolismo, ele trouxe essa ideia de que iria acontecer isso. Quando você vê a sala de deputado dele, tinha todos os presidentes militares. Quando você vê a sala, quando ele era deputado, tinha lá o quadro com cada presidente militar e ele idolatrava os caras. Ele era um militarista mesmo. Então, isso era esperado. Um militarista cristão que tinha uma missão de fazer a justiça e trazer um regime militar e sei lá, e tentar consertar as coisas dessa maneira. No fim, o Bolsonaro não fez nada disso, negociou com o Centrão. E outra coisa, esse negócio do Lula, o Lula foi condenado em 3 instâncias por, sei lá, 5, 8 juízes, com milhares de páginas de provas, e do nada o cara é solto e concorre à eleição, uma simples canetada de alguém do STF que foi indicado por ele ou por alguém que é parceiro do PT, que no caso é basicamente todos os partidos de esquerda, centro-esquerda ou até mesmo centrão. Então, era esperado isso. E daí o que aconteceu? Não aconteceu nada disso. O Bolsonaro provavelmente foi, desde quando ele, no primeiro
Um ano e meio de governo, o Bolsonaro atacava a STF, atacava a mídia, atacava todo mundo. Eu achava até legal o que ele fazia. Depois, quando aconteceu as acusações com os filhos dele, ele se reuniu com o Toffoli um dia, eles assistiram uma partida de futebol, saíram abraçados, tiraram um monte de foto, e o Bolsonaro virou outro cara. Ele virou um cara, assim, manso ao sistema. Após pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu os processos em que teve o compartilhamento de dados da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Econômicas e do Banco Central com o Ministério Público sem prévia autorização judicial. Toffoli tomou a decisão em um processo em que se discute a possibilidade ou não de os dados bancários e fiscais do contribuinte serem compartilhados sem a intermediação da Justiça. Todos os casos que tratam sobre a controvérsia ficam suspensos até que o STF decida sobre a questão. Dali para frente, o Bolsonaro se aproximou do Centrão, demitiu todo mundo que era mais ideológico, entre aspas, né, que seria realmente de direita, e ele começou a ter essa coisa fisiológica, de querer continuar sendo político e fazer um meio termo, não quebrar o sistema, continuar nele, mas fazer uma coisa diferente da esquerda, que é uma coisa literalmente impossível, né, porque o sistema é todo esquerdista, não tem jeito de você fazer isso. O que aconteceu? Um monte de gente criou uma esperança, o Bolsonaro não fez absolutamente nada, ele ficou inelegível, ele foi contra o impeachment do Alexandre de Moraes, ele acha que fazer impeachment do Alexandre de Moraes é... A gente tem uma situação que, tipo, que desapontou um monte de gente, que eu acredito que esse cara, vendo o Bolsonaro perdendo, não aconteceu nada disso, ficando totalmente decepcionado, ele falou, quer saber, mano, eu vou explodir tudo e eu quero mais que se foda. Então, em parte, eu não gosto dessas figuras messiânicas que dão esperança a pessoas desesperadas, porque isso vê acontecer muito. Isso não é o primeiro caso, a gente vai ver vários líderes religiosos, ou até caras de banda, tipo John Lennon, que se coloca ali como uma figura meio messiânica, perfeita, que vai salvar o mundo, e alguém vai lá e comete alguma loucura. Então, sim, eu concordo com você, misturar religião com política é uma coisa totalmente estúpida, uma coisa tem nada a ver com a outra, toda vez que faz isso dá errado. A razão, por exemplo, do Império Romano ter sido tão grande, mesmo na Antiguidade, é porque ele respeitava as religiões de cada povo que ele conquistava. Você tinha que prestar homenagem a César, pagar imposto, você tinha que considerar César um deus, mas você podia ter a sua religião. Então, ele respeitava ali os gauleses, os celtas, as pessoas poderiam ter suas divindades à vontade, desde que pagasse o imposto a Roma e reconhecesse o César como um deus. Então, Alexandre o Grande é a mesma coisa. Conquistou um monte de povos e respeitava a religião. Toda vez que você quer impor uma religião única para vários povos, isso vai dar merda. Você não vai conseguir um império grande assim, porque as pessoas não vão aceitar. Porque as pessoas, para elas, a religião é tudo. Deixar de acreditar numa coisa que você acredita desde criança, sua família acredita há gerações, não é uma coisa simples. Então a política é a arte de unir pessoas diferentes, povos diferentes, pessoas diferentes e viver em harmonia. Isso é política. Isso é política, basicamente. Sim. Quando você traz a ideia, não, mas vamos trazer uma religião única em que todo mundo tem que acreditar nessa religião e quem não acreditar tá fora. Cara, você tá basicamente expulsando islâmico, budista, ateu. Você tá, tipo assim, falando, esses caras estão de fora, mano. Então, esse é o problema de unir política e religião. Né? Eu tava falando, cara, é uma lavagem cerebral tão grande, cara. Mas tão grande, você cria uma expectativa tão grande na sua cabeça que você acaba fazendo esse negócio aí, ataque a bomba ao STF, agressão a não sei quem. Aí você vê que não é só no Brasil, né, cara? Você vê nos Estados Unidos o Trump tomou um tiro, né? Pegou na orelha dele. Então, podia ter morrido, cara. Então você vê, cara, que as coisas estão passando muito dos limites, cara. A pessoa tem que pensar, cara. Tem que começar a pensar. Pensar por si, entendeu? Não é pegar e pensar, o político vai fazer tal coisa. Não, ele não vai fazer.
Porque primeiro, para ele fazer, tem que passar pelo Congresso. E vai ser barrado no Congresso se ele não se aliar ao Centrão, se ele não se aliar a tal pessoa, se ele não nomear a gente para cargo. Aqui no Brasil é desse jeito. É desse jeito. É aquele negócio. É uma ilusão você achar que o Brasil, você vai votar num cara de direita e ele vai fazer as coisas que você acha que ele vai fazer. Não vai conseguir, cara, fazer.